Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos paradoxos mais fascinantes da psicologia espiritual. É uma história que nos obriga a perguntar o que realmente significa ser uma pessoa boa. Olha, a resposta pode não ser nada do que a gente imagina. Vamos decifrar esse enigma juntos. E o nosso ponto de partida é justamente este mistério. Existia um grande mestre, um sábio chamado Raba, e a devoção dele era lendária. Mas quando ele olhava para si mesmo, ele não se via como um santo, sabe? Um justo. Ele se via como intermediário. E a pergunta que fica ecoando por séculos é: por quê? Para a gente sentir o peso dessa pergunta, a gente precisa entender quem era Raba. Imagina só, a tradição diz que a boca dele literalmente nunca parava de estudar. Era uma conexão com o divino em tempo integral, um estado de elevação constante. Como é que alguém que vive nesse nível de santidade pode se considerar só na média? A conta simplesmente não fecha. Para resolver esse quebra-cabeça, a gente vai fazer uma jornada em 6 partes. Primeiro, vamos olhar bem de perto por enigma. Depois, vamos explorar o campo de batalha que, segundo essa filosofia, existe dentro de cada um de nós. Aí a gente vai conhecer os dois personagens dessa luta, o intermediário e o justo. Com essas peças todas na mão, a gente finalmente vai solucionar o paradoxo de Raba e, no fim, pensar um pouco sobre o que essa luta toda significa para nós. Então tá aqui o nosso desafio. Um homem de uma grandeza espiritual assim, inquestionável, que se recusa a aceitar o título de justo. Essa contradição é a chave que abre uma porta para o entendimento totalmente novo da natureza humana. E para passar por essa porta, a gente precisa primeiro entender o que está rolando dentro da nossa própria consciência. E a base de tudo isso é uma ideia bem poderosa. Dentro da gente não existe paz, mas sim uma guerra constante. Um campo de batalha silencioso, mas assim implacável, onde duas forças completamente opostas estão lutando pelo controle de quem a gente é. E aqui, a gente tem um mapa dessa guerra. De um lado, a alma divina. Pensa nela como uma bússola interna, que está sempre apontando para um propósito maior, para conexão. Do outro lado, a alma animal. Ela é a fonte dos nossos impulsos mais básicos, sabe? Aquele desejo pelo prazer imediato, aquela vontade de apertar um botão de soneca ou de comer só mais um pedacinho de bolo. Uma, a transcendência, a outra, a gratificação. E a luta entre elas é diária. Então, quem é que vence essa guerra? A resposta, segundo essa filosofia, está aqui. Deus nos deu uma ferramenta, um tipo de general para comandar nosso corpo, que é chamado de a pequena cidade. E essa ferramenta é a mente. É com o poder do intelecto, da consciência, que a alma divina consegue governar e direcionar nossas ações, passando por cima dos impulsos do coração. Agora que a gente já entendeu o campo de batalha, vamos conhecer o nosso primeiro personagem. A figura central do nosso quebra-cabeça, o Birione, ou a pessoa intermediária. É fundamental entender quem é essa pessoa porque Rabá dizia que ele era um deles. E aqui está o ponto talvez mais chocante sobre o Bione. Por fora, ele é perfeito, nunca peca, em nenhuma área da vida. Mas por dentro, a guerra está comendo solta. A alma animal não foi derrotada. Ela está tipo acorrentada, subjugada, mas continua viva, forte e só esperando um descuido para tomar o controle de novo. E como é que o Benoni mantém esse controle? Pensa nisso como um efeito dominó espiritual. É um processo ativo, consciente, a mente foca na grandeza do divino, esse foco intelectual gera uma emoção muito forte de amor no coração, e esse amor dá para a alma divina a força para usar a mente como se fosse um leme, guiando o corpo e mantendo os impulsos da alma animal suprimidos, adormecidos. Ok, se o Benoni vive nessa luta sem parar, como seria alguém que já venceu essa guerra de vez? Vamos agora comparar ele com um nível espiritual mais alto, o Tzadik, a pessoa justa. A diferença entre os dois vai clarear tudo. O Tzadik, bom, ele é de uma natureza completamente diferente. Para ele, a guerra interna acabou, não tem mais luta. A alma animal foi, de alguma forma, ou erradicada ou transformada em bem. Como diz a citação, o coração dele está vazio de mal. É um estado de paz interior que é até difícil da gente imaginar. E essa tabela deixa a diferença cristalina. Dá uma olhada na experiência interna. Para o Benoni é uma luta constante, ativa. A vitória é um ato de prevalecer, um esforço que tem que ser renovado todo santo dia. Agora compara com o Tzadik, a experiência de paz interior. A vitória não é prevalecer, é a aniquilação total do inimigo. São dois mundos internos completamente diferentes. E agora, com todas as peças no tabuleiro, chegou a hora.
estamos prontos para voltar ao nosso mistério inicial e finalmente desvendar o paradoxo de Rabba. Por que ele se via como um Benoni? A resposta começa num momento bem especial na vida do Benoni, a oração. Durante a prece, através da contemplação, o amor pelo divino fica tão, mas tão intenso que eleva a pessoa para um estado de consciência totalmente diferente. É como se por um instante a alma tocasse o céu. E nesse estado de pico, uma coisa incrível acontece. A alma animal não está só suprimida, ela fica completamente adormecida. Imagina um leão feroz que não foi morto, mas que dorme um sono profundo aos pés do seu mestre. Ele está ali, mas está inofensivo, incapaz de agir. E aqui está a grande revelação. Rabá, com aquele estudo incessante dele, não vivia como um Benoni qualquer. Ele conseguiu algo extraordinário. Ele vivia permanentemente naquele estado de pico que uma pessoa intermediária só consegue atingir durante a oração. A consciência dele estava elevada ao tempo todo. E aí está, o quebra-cabeça resolvido. Rabba sabia que a alma animal dele não tinha sido erradicada como a de um tzadik. Ela ainda estava lá, presente. Mas por causa da sua conexão que nunca parava, ela estava permanentemente adormecida. Ele era, na sua essência, a forma mais elevada possível de um Benoni. Alguém que vivia, na prática, no estado de oração o dia inteiro. Agora que o mistério foi solucionado, a gente pode dar um passo para trás e pensar no que tudo isso significa. O que essa visão da natureza humana nos ensina? O tom agora muda, de um quebra-cabeça para uma reflexão mais profunda. As lições aqui são muito inspiradoras. A grandeza talvez não seja nascer sem um lado sombrio, mas sim dominá-lo com sucesso, todos os dias. A verdadeira força não está na ausência de luta, mas na vitória constante. E isso nos dá poder, né? Mostra que a mente é a nossa maior aliada e que a gente pode ativamente cultivar estados de consciência que nos mantêm no controle da nossa batalha interior. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão. O que define uma pessoa boa, afinal? É a paz de quem não tem mais contra o que lutar, como o tzadik? Ou será que é a força incansável de quem vence a própria guerra interna dia após dia, como o Benoni de Rabba? A história dele parece sugerir que a maior grandeza pode estar, na verdade, na própria luta.